E aí, criativo, tudo certo? Meu nome é Rafael Costa, eu sou designer gráfico freelancer e esse é o canal da Corporação Criativa. E no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que com certeza você vai gostar bastante, que é vetorização. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre vetorização, mas era um outro tipo de vetorização, tá? Era uma vetorização feita de forma automática pelo Illustrator, utilizando uma ferramenta chamada Image Tracing. É uma ferramenta que me ajuda bastante, eu utilizo de vez em quando essa forma de vetorização, só que ela ainda tem algumas falhas, ela pega algumas falhas assim do seu desenho e reproduz exatamente o que está ali desenhado. Com a ferramenta caneta, que é a que eu vou utilizar nessa vetorização que eu vou mostrar, fica muito mais fácil de você controlar todas as linhas e tirar as imperfeições do seu traçado, do seu desenho. Essa é uma vetorização que eu particularmente considero mais completa e muito mais útil, muito mais profissional, extremamente útil para trabalhos de ilustração e criação de marca, por exemplo, identidade visual. Ela fica bem mais completa, o trabalho fica muito mais legal. Então eu espero que você goste desse tutorial. Eu vou falar mais sobre a ferramenta caneta durante a demonstração, tá bom? Utilizando o Illustrator. Eu vou explicar todos os detalhes dela, principalmente onde colocar os pontos, tá? Das curvas, né? As curvas de Bezier. Então tem pessoas que têm dificuldade de colocar aquelas alças na perpendicular, né? Na horizontal, na vertical. Talvez você não conheça muito bem essa ferramenta, mas vai ficar mais claro aí conforme eu for mostrando no tutorial, tá bom? Então eu espero que você goste. Só antes de passar para o tutorial, eu quero dar um recado bem rapidinho, que eu lancei em parceria com o canal Clube do Design e a Suíte Criativa, que é uma plataforma que eles possuem. O canal Clube do Design, com certeza você já conhece, é nosso parceiro aqui do canal desde o começo, me ajudou bastante no começo do canal, e nós estamos agora com uma parceria maior, onde nós desenvolvemos um curso completo de lettering, tá bom? Onde eu vou abordar os assuntos, desde os assuntos mais básicos, os assuntos intermediários, até chegar no momento da digitalização e arte final. Tá bom? Então dá uma conferida aí no trailer do curso, que vai ser lançado no dia 18, mas que já está em pré-venda. Se você quiser saber mais informações sobre ele, basta acessar o link que está logo aí na descrição do vídeo, tá bom? Então confere o trailer e logo em seguida o tutorial sobre vetorização, beleza? Até mais! Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Costa e eu vou ser o seu professor no curso completo de lettering. Caso você não saiba, o lettering é a técnica de criar letras personalizadas através de técnicas de desenho manual e digital para um objetivo específico. Quando você cria seus projetos de design, normalmente dedica um bom tempo selecionando e escolhendo a tipografia ideal para representar suas ideias. O que você acha de, a partir de agora, simplesmente criar as suas próprias letras exclusivas para cada projeto? É isso que vou te ensinar nesse curso. O lettering é uma das técnicas mais buscadas hoje por empresas de todos os segmentos que procuram inovar em suas criações. A habilidade de desenhar letras, sem dúvida alguma, se tornou um grande diferencial para os profissionais de criação. Desenhar letras pode parecer algo fácil para quem apenas observa, porém uma boa tipografia exige muita atenção com detalhes importantes, como a forma das letras, a composição, a proporção, os alinhamentos e muito mais. Aqui você vai aprender em detalhes todas as etapas necessárias para a criação de um lettering, ou seja, o desenho de letras personalizadas, incluindo a etapa de digitalização no Illustrator e no Photoshop. Você vai aprender desde as etapas iniciais de planejamento, esboço, desenho, construção da letra, perspectiva, luz e sombra, etc. Vai aprender mais sobre o mercado de lettering, as principais vertentes, as aplicações e muito mais. Até finalmente chegar na etapa de digitalização, onde nós vamos aprender com muito conteúdo e detalhes as técnicas de vetorização utilizando o Illustrator em parceria com o Photoshop. Agora você deve estar pensando, mas eu não sei desenhar muito bem, eu ainda posso fazer esse curso? E a resposta que eu tenho para te dar é que sim. Você pode fazer esse curso mesmo sem possuir muita habilidade com desenho manual. Isso porque muitas técnicas de desenho serão ensinadas justamente para te ajudar a desenvolver as habilidades necessárias para esboçar uma composição de letras, aprimorar esse desenho e finalmente vetorizar. Você também pode estar pensando, mas eu não domino muito bem o Illustrator e o Photoshop. Será que ainda posso fazer esse curso? Mais uma vez a minha resposta para você é sim.
Você pode fazer esse curso mesmo não possuindo muita habilidade nesses dois programas. Porém, é importante destacar aqui que mesmo em um curso extenso como esse, não iremos abordar todas as ferramentas desses dois programas. O que iremos fazer é aprender a utilizar as ferramentas essenciais para o trabalho de vetorização, e isso pode acabar excluindo algumas ferramentas que não são importantes para o nosso trabalho. Deu para entender? Mesmo assim, tudo será tão bem detalhado e visualmente demonstrado que tenho certeza que qualquer um que possua pouco ou quase nenhum conhecimento de Illustrator e Photoshop, mas muita vontade de aprender, vai conseguir tirar excelentes resultados do curso. E aí, você está pronto para começar a desenhar suas próprias letras e levar os seus projetos a um nível mais alto? Então vem comigo! Bom, vamos começar aqui então, tá? Primeira coisa que eu preciso explicar aqui é como que o Illustrator ele cria as curvas, tá? No desenho, tá bom? Como eu já disse, a gente vai trabalhar então aqui com as curvas de Bezier, chamada de curva de Bezier, e a gente consegue essas curvas através aí da ferramenta caneta, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui então é mostrar aqui esse círculo, tá bom? Isso é um círculo que eu criei normalmente ali com a ferramenta círculo, só para a gente ver como que são feitas então as curvas no Illustrator, tá bom? Eu vou utilizar aqui a ferramenta seleção direta para selecionar aqui então todo o círculo, para vocês verem aqui os pontos que formam esse círculo, tá? Então a gente tem aqui basicamente 1, 2, 3, 4 pontos, tá bom? Se a gente clicar aqui, ó, em cada um desses pontos, a gente vai ver, ó, o surgimento aqui dessas âncoras, tá? Que são as âncoras que são utilizadas aí para definir a distância e a curva de cada um desses arcos, tá? Então um círculo, por exemplo, como a gente está vendo aqui, ó, um círculo ele é formado por esses quatro pontos que contém então esses arcos, tá legal? Ó, tá vendo? Então aqui, ó, tenho cada um desses pontos tem exatamente a mesma distância nos arcos, consequentemente eles fazem então um círculo perfeito, tá? Então as curvas de Bezier nada mais são do que esses trechos aqui criados por esses dois pontos de ancoragem aqui que a gente chama, ó, tá vendo? Então tem um ponto aqui, e pela distância que eu defino aqui através dessas alças, eu posso definir como que vai ser a distância, a forma dessa curva, né, o tamanho exato dessa curva, tá bom? Vou selecionar aqui agora, vou mostrar aqui num outro layer separado que eu criei, ó, um arco que mostra exatamente então como que a gente pode visualizar melhor essa curva, né, que é o que nos interessa. Por quê? Todo desenho, toda ilustração que você vai fazer uma vetorização utilizando a caneta, ele nada mais é do que um conjunto de círculos ou trechos desse círculo, né? Então, para ficar mais fácil aqui da gente visualizar como que um arco só é construído, ó, vou selecionar mais uma vez aqui a ferramenta seleção direta e vou selecionar aqui a curva que eu tenho, tá? Então, nessa curva aqui, ó, ela é formada sempre por dois pontos de ancoragem. Uma curva ela vai ser formada por dois pontos de ancoragem. Ó. Eu tenho então esse primeiro ponto e eu tenho o segundo ponto. Percebe que eu não tenho mais nenhum outro ponto entre eles dois. Então, para fazer um segmento de curva, eu só preciso de dois pontos. O que vai definir o tipo aí da minha curva vai ser a distância que eu vou utilizar para cada uma das alças. Por exemplo, se eu puxar a alça mais para cá, ó, eu já começo a deformar a minha curva. Mas como eu quero que ela seja uma curva perfeita ali dentro daquele círculo, esses dois pontos eles precisam ser iguais. O tamanho aqui das alças deve ser igual. Mas ó, novamente, se eu altero o tamanho aqui das alças, eu vou alterar a forma da minha curva, mas você vê que ela continua uma curva, ela continua um segmento de curva, tá vendo? Ó? O que vai diferenciar aí é o tamanho das alças, tá?
Então, para fazer um círculo completo, eu preciso de 4 pontos com o tamanho das alças exatamente igual, certo? Muito bem. Uma das dificuldades que eu percebo que algumas pessoas têm na utilização da ferramenta caneta é justamente em definir onde colocar esses pontos, né? Porque no caso aqui do círculo, a gente sabe, é fácil de você definir, né? Então você vai pôr, como a gente está utilizando aqui, o nosso objetivo é fazer com que esses pontos sejam perpendiculares. É lógico que eu vou ter sempre os pontos aqui, né? No topo e na base e aqui nas laterais, tá? Mas às vezes é difícil de você visualizar isso numa forma mais orgânica, né? Ou difícil você visualizar sempre esse círculo, tá? Então vamos ver aqui uma outra parte. Eu coloquei aqui uma sketch, tá? Só para exemplificar. Vou dar um zoom aqui na parte do B, tá bom? Novamente aqui. E vou tentar explicar agora como que você faz para identificar os pontos onde você precisa colocar os pontos ali de ancoragem, né, da caneta, tá bom? E ao mesmo tempo vou aproveitar para mostrar um pouco do funcionamento dessa ferramenta. Ela funciona de forma simples. O grande problema dela, às vezes, é você justamente dominar onde colocar esses pontos e a distância que cada alça deve ter, né, para que você consiga uma forma harmoniosa, tá bom? Então aqui a gente tem um trecho dessa letra B, tá? Ó, percebe até que ele tá com uma boa harmonia, ó, tá vendo? Dá pra você ver que ele tá formando uma linha bem harmônica, tá? É esse o nosso objetivo com a ferramenta caneta, tá? A gente só precisa colocar os pontos de ancoragem no local certo, tá? Então, como que eu aprendi, tá? E é o que eu vou tentar explicar agora. Para você identificar os pontos onde você precisa colocar é, esses pontos de ancoragem, basta você identificar qual é o ponto mais extremo da curva que você quer representar, entendeu? É, reforçando aqui, quando a gente vai fazer quando a gente vai fazer um desenho, por exemplo, de lettering, que é o nosso caso aqui, o ideal é que sempre a gente mantenha a, os pontos de ancoragem e as alças na perpendicular, né? Evitar deixar eles inclinados porque isso dificulta muito você colocar a linha exatamente, a linha do vetor, no caso, exatamente sobre o seu desenho, tá? Você vai perceber já já o que eu estou querendo dizer. Então, olha só, eu vou colocar aqui no layer vetor só para poder exemplificar aqui o seguinte. Vamos supor que eu vou vetorizar esse trecho aqui, tá? E eu quero saber então por onde que eu posso começar a colocar o meu ponto. Será que eu posso colocar esse meu ponto bem aqui? Eu até poderia, mas não seria o ideal. Na minha opinião, não seria o ideal, tá? Você vai ver já já por quê. Olha só, eu vou puxar uma linha guia aqui de cima e vou ver qual é o primeiro ponto que atinge o meu desenho, tá? Ó, tracei aqui, coloquei a minha linha guia bem ali, tá? Então eu já vi que o primeiro ponto onde ela se conecta é bem aqui. Logo, essa aqui é a primeira extremidade que eu tenho da minha curva. Então olha só, vamos supor que eu vou representar primeiro essa curva bem aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui eu tenho um segmento de curva, ó. Eu tenho um trecho da curva. Percebe que no geral, tudo isso aqui, ó, nada mais é do que uma elipse, né? Então, como a gente já viu ali no exemplo passado, a elipse ela vai ser formada por quê? Por 4 segmentos de curva, né? Por 4 arcos, digamos assim. Nesse caso, como ela está inclinada, né? Como ela tem toda essa questão do desenho, esses pontos vão ter diferentes tamanhos, diferentes tamanhos. Não é um círculo perfeito, tá bom? Então, olha só, vou colocar o meu primeiro ponto bem aqui. Vou puxar uma outra linha guia, ó, para ver onde que essa linha vai encostar aqui nessa lateral, ó. Tá vendo? Então eu já consegui encontrar, ó, o segundo ponto, tá? Vou seguir para cá.
Vou colocar aqui mais uma linha para ver onde ela encosta no meu desenho, ó. Encontrei aqui o terceiro ponto e vou colocar aqui mais uma linha guia que vai definir para mim o quarto ponto. Pronto. Com esses 4 pontos aqui, eu consigo fechar esse arco, essa elipse, esse trecho aqui do meu desenho, tá bom? Vou tirar aqui essas linhas porque eu já deixei um layer aqui com as linhas guias, tá? Já está bloqueado, só para a gente poder ver aqui onde que eu posso colocar os meus pontos, tá? Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para a gente enxergar. Agora é o seguinte, agora eu vou selecionar a ferramenta caneta, tá? Vou utilizar o atalho no teclado, que é a letra P. Como esse layer está bloqueado, ele vai sinalizar aqui para mim com esse símbolo de bloqueio que eu não posso desenhar nessa camada. Vou mudar aqui para a camada vetor. E vou começar então a traçar a minha linha curva, adicionando os pontos nos lugares certos, tá bom? Eu vou só colocar aqui na minha caneta, eu vou mudar aqui o fundo dela para... O fundo não, o traçado dela eu vou colocar uma linha vermelha para ficar mais fácil da gente visualizar. E vou deixar o preenchimento dela transparente também, para a gente não ter nenhum preenchimento e isso não atrapalhar a nossa visualização, tá bom? Então já identifiquei aqui ó, os 4 pontos onde eu preciso colocar os pontos de ancoragem da minha caneta para fazer as curvas certinho, tá bom? Então, só mais uma recapitulação aqui, ó. Uma dificuldade que o pessoal tem, às vezes, é o seguinte, eu vou tirar aqui as guias, não sabe onde colocar os pontos, aí sai fazendo isso aqui, ó. Não tá errado, tá? O problema é que quanto mais pontos você coloca, é mais difícil você controlar esses arcos depois, ó. Eu tô colocando os pontos em lugares bem aleatórios, assim, não coerentes com o que a gente quer ali, tá? Ó, você vê então o seguinte, eu formei aqui, ó, vários pontos, tá? Tem muito ponto aqui, ó. Vou selecionar aqui para você ver, ó. Tem vários pontos aqui. Então, para eu conseguir uma linha harmoniosa utilizando toda essa quantidade de pontos, seria muito mais complicado, tá? Então, ó, eu teria que vir ajustar aqui, aqui eu teria que ajustar também, ó. Enfim, seria bem mais complicado. E o ideal aqui, principalmente, é colocar as alças sempre na perpendicular, tá bom? Então, ó, vou apagar aqui essa linha que a gente fez, tá? Vou selecionar novamente a ferramenta caneta. Estou com o contorno vermelho para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Vou ativar aqui a camada com as linhas guias só para vocês verem aonde que eu coloquei os pontos de ancoragem, tá? E até onde eu vou utilizar a distância nas alças, tá? Então, o meu primeiro ponto vai ser aqui, ó. Eu vou clicar para colocar o ponto e vou arrastar ele, tá? Como eu quero que fique na perpendicular, né? Ou seja, aqui certinho na horizontal, eu vou apertar a tecla Shift, tá? Pronto, aí isso aí já consigo deixar a linha na perpendicular, tá bom? O ponto, né, as alças na perpendicular, tá bom? Que vai ser mais fácil de eu controlar, depois vocês vão ver. Então eu vou traçar, eu não levo muito as alças, tá bom? Então deixa uma distância pequena aqui, até para você poder ajustar com mais facilidade, só o suficiente para puxar mesmo a alça, tá bom? Então eu vou puxar ela para cá um pouquinho, ó, tá vendo? Aí vou traçar o segundo ponto que está mais ou menos por aqui, ó. Vou clicar e vou arrastar segurando o Shift novamente, ó. Aqui eu já começo um pouco a deixar a minha alça exatamente, traçando a minha linha exatamente em cima da linha do desenho, tá vendo? Ó. E perceba que eu deixei as alças na perpendicular, ó. Uma na horizontal, outra na vertical. A próxima vai ser na horizontal de novo. Normalmente tende a ser assim, então vai alternando entre horizontal e vertical, tá bom? Vou colocar o próximo ponto que vai ser bem aqui, ó, mais ou menos, tá? Lembrando que depois você pode acabar precisando alterar um pouco o posicionamento desses pontos de ancoragem, tá? Aqui eu vou traçar só um pouco, ó, tá vendo? Vou pro próximo ponto que vai ser bem aqui, ó. Vou novamente, vou clicar e arrastar. Cliquei e arrastei.
deixar só um ponto, porque eu já cobri ali a minha linha. E vou para o último ponto. Ó. Perceba que daqui para cá não preciso colocar mais nenhum outro ponto. Eu só preciso fechar aqui, ó, e ajustar a minha linha. Tá vendo? Agora, o que eu faço? Agora eu só ajusto o tamanho das alças, tá? Eu gosto mais de ajustar utilizando a ferramenta seleção direta. Eu poderia utilizar a própria ferramenta caneta, segurando a tecla Alt, ó, clicando em cima do ponto, ó, e fazendo o ajuste, tá vendo? Sempre segurando a tecla Shift para manter aí as linhas retas, tá? Posso clicar aqui no segundo, ó, só nessa alça. Eu vou puxar ela o suficiente para cá um pouco. Vou puxar essa daqui também um pouco, ó. E nisso eu vou ajustando, tá? Quem tem mais dificuldade no começo vai precisar fazer esse ajuste assim, separado. Eu até recomendo, eu acho mais fácil, tá? Você está começando, não tem muito domínio da caneta, faz esse ajuste em separado. Vou utilizar a ferramenta seleção direta para ajustar melhor esse ponto aqui, ó. Vou puxar só essa alça aqui, mais um pouquinho, tá vendo? E pronto. Vou desligar aqui agora as guias para você ver melhor, ó. Tá vendo? Então, eu consegui vetorizar aqui certinho, utilizando apenas 4 pontos, tá? Seleção direta aqui, ó. Primeiro alça bem aqui, ó. O primeiro ponto de ancoragem foi esse, e essas são as duas alças. Percebe que as alças todas têm tamanhos diferentes, ó. Mas como elas estão todas iguais, na mesma orientação, ou seja, perpendiculares, ó, eu tenho uma curva bem harmoniosa, tá vendo? O segundo ponto eu coloquei aqui, o terceiro ponto aqui e o quarto ponto aqui. Então, olha só, eu tenho aqui então o primeiro trecho, tá vendo? O primeiro arco, formado por 2 pontos de ancoragem e as alças puxadas em tamanhos diferentes, tá vendo? Eu tenho aqui então a minha segunda curva, novamente 2 pontos de ancoragem, e aqui as alças mais ou menos quase até do mesmo tamanho, né? Aí vou para o meu terceiro ponto de ancoragem, tá vendo? Ó, só esse trecho aqui, ó. E aí o último trecho, que foi esse aqui. E eu formei uma elipse, tá? Então, perceba que o meu desenho, a mini sketch, o meu lettering, ele nada mais é do que um conjunto desses círculos, ó. Tá vendo? Um conjunto desses arcos aí. Tá vendo? Então, depois eu vou fazer o próximo arco, que seria esse. A próxima parte do desenho seria essa, né? E que nada, se você for perceber, tudo aqui é feito através de trechos, de arcos, né? De segmentos de arco, segmentos de curva, né? E basta apenas você saber trabalhar com a ferramenta caneta e principalmente colocar os pontos de ancoragem no lugar correto, tá? Para utilizar o menor número de pontos e saber trabalhar então com as alças, tá bom? Então agora acompanha aí, vou fazer um outro vídeo aí, vou colocar aí um outro vídeo já acelerado mostrando o processo de traçado, né, utilizando somente a parte da ferramenta caneta nessa sketch, tá? Para você perceber aí onde são colocados os pontos, ver esse trabalho, ver com mais calma esse trabalho de ajustar os arcos, ajustar as alças, né, para a criação desses arcos, beleza? Dá uma olhada aí.
Então é isso aí, criativo, espero que você tenha curtido mais esse vídeo e espero que eu tenha sido claro na minha explicação. Se você ficou com alguma dúvida sobre o que foi apresentado, fica à vontade para utilizar o campo de comentários logo aí abaixo. E se você quiser aprender mais sobre lettering e caligrafia, eu te convido a conhecer os meus cursos online. Os links para cada um deles está aí na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, grande abraço e até a próxima.